Já vamos entrando. Boa noite, internauta. Aqui nós estamos no Bom da Notícia, buscando uma nova ferramenta para conversar com você. Nesses tempos de Covid-19, de pandemia, de isolamento social, desse distanciamento que está deixando amargurado muitas pessoas. Nessa maneira de tentar chegar mais próximo de você, tanto eu, Marisa Batalha, quanto Edivaldo Ribeiro, a gente tem realizado várias lives como forma de reduzir estas distâncias. Hoje, nesta terça-feira, nós conversamos com o psiquiatra Manuel Vicente de Barros. Ele é um especialista em ansiedade e em depressão. Obviamente, nesses tempos de Covid, de pandemia, de isolamento, de decretos, de encontros de informações e desencontro de informações, obviamente esse é um tema, depressão e ansiedade, mais do que moderno, não sei se a gente pode falar isso, mas literalmente é o que todo mundo está discutindo agora. Como enfrentar o isolamento social? Eu, por exemplo, sou bastante adepta à campanha lançada pelo governador Mauro Mendes. Eu cuido de você, você cuida de mim, usando máscara. Lembrando, gente, que a partir do 1º de maio, já com o projeto de lei que foi encaminhado hoje pelo governo à Assembleia, porque precisa, para valer, as penalidades, né? Precisa ser votado, aprovado, para ter a força de lei. Então, mas a partir do dia 1º de maio, a pessoa que não tiver usando máscara no trabalho, nas ruas, dentro do transporte coletivo, vai ser punido. E a multa, só para que vocês saibam, vai ser de R$ 140. Essas multas já têm um destino certo. Elas vão ser todas destinadas para a saúde, né? Também no combate, na contenção da proliferação da Covid, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento apocalíptico. Eu acho que essa é a palavra correta. Não sei se necessariamente nós precisaríamos estar vivendo aí, e esse eu acho que é um problema das contra-informações, tamanho histeria, tamanho medo, tamanho pânico, né? E talvez por isso seja um momento muito especial estarmos hoje conversando com o psiquiatra Manuel Vicente de Barros, que vamos tentar lembrar, eu penso que entre novembro e dezembro houve, eu não sei se é a palavra certa, e Manuel vai me perdoar e vai me corrigir, até que ele entre daqui a pouco conosco, houve um surto de suicídio. As pessoas, por conta da depressão, pelo menos em Cuiabá, pelo menos em Mato Grosso, mais especificamente em Cuiabá, estavam todas, teve assim, vários casos de tentativa. Chegou-se a tentar criar alternativas de controle. Ai, que bom, já estamos, o nosso psiquiatra já está conosco? Opa! Boa noite, meu psiquiatra querido. Boa noite. Oh, que coisa Como boa. estamos? Olha, é um prazer. O Bom da Notícia agradece você muitíssimo por estar conosco hoje, nesse momento, doutor, de pandemia, de Covid, de isolamento social. Bem-vindo ao site O Bom da Notícia. Bem-vindo às redes sociais do site. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Estou chegando aqui do consultório, desde de manhã estamos aí e agora vamos lá. Vamos atender mais gente, né? Agora vamos atender vocês agora. Amém. Eu penso, doutor, que vai atender ao site O Bom da Notícia e aos internautas que hoje estão, em sua grande maioria, doutor Manuel, em um processo de pânico.
eu não vou falar histeria porque eu acho que a palavra é muito forte, mas com as informações e contra-informações, construindo confrontos diários, as pessoas estão em um verdadeiro pânico. O que o senhor aconselha neste momento de isolamento social, enquanto um especialista em ansiedade e depressão? Veja, a coisa mais importante, eu acho que muita gente já pegou esse padrão, muita gente já percebeu que vai ser importante filtrar a quantidade de informação consumida. Você tem que consumir informação relevante, informação selecionada, informação de qualidade. Consumir tudo que aparecer de todos os sites do mundo, de todos os grupos de WhatsApp que você participa, sem sombra de dúvida, só vai fazer a ansiedade aumentar. Então, tem muita gente que já percebeu e viu que está dando certo, lá depois da segunda semana ali de isolamento, já começou o quê? A filtrar, a colocar um horário para conferir as notícias, um horário para se atualizar do que está acontecendo do mundo, porque se você deixa a TV ligada o tempo inteiro, se você quer entrar toda hora para ver quais são as novidades, quais são os últimos números, você vai se sentir invadido por toda essa informação. E aí acaba que a ansiedade... faz esse filtro? Porque eu posso basear por mim, eu sou jornalista, tudo bem. É um processo mais atípico, é a minha obrigação estar todo o tempo buscando as informações. Mas como a gente filtrar grupo de família, grupo de amigos, colegas de trabalho? Como é que você faz esse filtro? Tem uma maneira, um instrumento, uma ferramenta que as pessoas possam utilizar para realizar esse filtro? Pois é. Jornalista, médico e algumas outras profissões, secretários de saúde, não podem descansar, né? A gente tem que continuar consumindo, e aí, para a gente, a quantidade, as fontes diferentes de informação podem até ajudar bastante. Mas isso não é o mais comum, não é o que as pessoas precisam normalmente. Isso não é a realidade das pessoas. Por exemplo, dentro do WhatsApp tem uma técnica que é importante, que eu já usava bem antes da pandemia. Você tem que pegar aquele grupo, você tem que olhar, por exemplo, o grupo da família, o grupo da sala de faculdade, o grupo da vizinhança. Você tem que pegar aquele grupo e perceber que tipo de emoção que ele está despertando em você. Grupo de WhatsApp, rede social... Que tipo de energia que está vibrando ali dentro? Porque se você está em contato com seus amigos que você não vê, e você sente aquela nostalgia, aquele contato, aquela alegria de estar recebendo fotos, de estar recebendo notícia da vida deles, e é positivo, é um grupo que te agrega, é um grupo que soma e que você deve permanecer ali. Se você repara que o grupo, do nada, em época de eleição ou em época de pandemia agora, começa a mudar o tom, começa a ficar aquela coisa tensa, aquele bate-boca, aquele monte de notícia que aumenta seu coração, que aumenta o batimento do coração toda vez que chega um vídeo novo, sai desse grupo, pede com licença, pede espaço e respira um outro ar. Você pode sair, não tem problema, depois você volta. Mas vamos falar coisas mais pontuais, doutor. Hoje, na verdade, entre segunda e terça, né? Ontem, por volta de 11 horas da noite, aqui na Ponte Sérgio Mota, uma jovem de 22 anos, e olha que eu gostaria muito que o senhor analisasse esse fato. Tentou suicídio, né? Estava com uma faca ali ao entorno, mais ou menos próximo ali da Ponte Sérgio Mota. E olha que engraçado, doutor. Fazendo uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da sua tentativa de suicídio. Um amigo que estava assistindo essa transmissão acionou o CIOSP e a polícia foi lá. Ela ainda tentou agredir os policiais e fugiu. Enfim, e por que uma pessoa de 22 anos, uma jovem de 22 anos, tenta suicídio numa ponte Sérgio Mota, maior, mais alta, e ainda fazendo uma transmissão
depressão ao vivo. O que leva uma pessoa, doutor, a fazer uma coisa desta? Tentativa de suicídio acontece até em criança. Até criança pode ter depressão e pode chegar a esse ponto. Idoso pode ter depressão e pode chegar a esse ponto. E os jovens têm muito esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento também. Que ele, na verdade, atinge qualquer idade, porque a depressão ela pode aparecer em qualquer idade. O que causa tentativa de suicídio, o que faz a pessoa pensar em acabar com a própria vida, é ela se sentir numa situação tão insuportável, tão angustiante, que a única escapatória que ela consegue enxergar, a única luz no fim do túnel, vem de tentar retirar a própria vida. A única escapatória que ela conseguiu imaginar naquele momento foi fazer isso. Ela não conseguia, ela não tinha. Ao vivo? Pois é, ela não tinha outros recursos para conseguir alívio daquilo que ela estava sentindo. A transmissão ao vivo, ela, na verdade, é um fenômeno muito novo, né? Então é até difícil da gente falar o que está acontecendo. Mas é difícil a gente julgar alguém, a gente fazer um juízo de acontecimentos que não acompanhou de perto. Juízo de valor nunca, né? Juízo de valor. É inusitado. Estou lhe perguntando, doutor, Sim, porque é um sim. caso absolutamente inusitado, né? Bastante inusitado. E essa questão da ponte é uma coisa que acontece, né? Eu até tinha escrito um texto algum tempo atrás sobre o Portão do Inferno, que saiu no Bom da Notícia também, que... Antes do senhor entrar conosco, eu já havia dito que houve um surto, ainda falei, ele ainda vai me corrigir. Entre outubro, novembro, dezembro, houve um surto de suicidas, né? De suicídios, eu lembro, né? eu ouvi você falando, eu tinha acabado de entrar aqui, eu tinha acabado de ligar, eu cheguei de ouvir você comentando. Na verdade, todo setembro, todo outubro deve aumentar o registro de suicídio, porque é quando é feita campanha de conscientização. Então, os profissionais vão notificar mais. Sempre vai ter esse viés. Todo ano, em agosto, em setembro, em outubro, a tendência é que suba, porque é o ano, é o mês do Setembro Amarelo. Então, o profissional que está lá na ponta, que está lá no hospital, que está lá no posto de saúde, quando receber informação, vai notificar mais e a quantidade, a tendência é sempre aumentar os casos relatados nessa época do ano. Mas talvez nem seja uma notificação real mesmo, não reflita a realidade. Doutor, olha, se nós já estamos agora discutindo por esse viés, né? A depressão que acaba resultando nessas tentativas de suicídio, muitas até concretizadas. Com essa pandemia, com a Covid, com a exigência como forma de conter o coronavírus, né? A proliferação do coronavírus, essa pandemia, esse medo mundial, o senhor, né, aumentou o número de casos, é isso, de depressão? Aumentaram, né, os números de casos de depressão? Então, o que aconteceu com a depressão e com a ansiedade foi o seguinte: quem já tinha ansiedade e não estava bem tratado, quem já estava com depressão e não estava bem tratado, de repente, nessa situação, ela está funcionando como se fosse um catalisador. Ela está acelerando e está colocando à prova todo mundo. Então, o que está acontecendo era que pessoas que já estavam meio deprimidas, quem já estava já com ansiedade e não estava com um tratamento bem alinhado, acabou que perdeu o controle. Então ela estava levando, estava aguentando, estava indo de um jeito, estava indo do outro, evitava atendimento, evitava procurar ajuda profissional. E quando veio essa história da pandemia, saiu totalmente do controle. Então o que aconteceu foram que casos latentes, casos que estavam por aí já, de repente pipocaram e ficaram insuportáveis e foram exacerbados. A coisa já estava por aí, mas a pandemia acelerou esse processo. Ele tirou as máscaras que as pessoas estavam vestindo.
Que Doutor, até, que mas, até é mas, doutor, mas, por bastante, exemplo, bastante no, irônico, né? no seu consultório, o número de pessoas com ansiedade, número de pessoas amedrontadas, temerosas, porque o que a Covid traz? A Covid traz um temor tão engraçado, é um temor da morte, é um temor de ficar desempregado, é um temor de uma paralisia econômica, é um temor de uma recessão, é um temor de que quando tudo passe, o mundo não seja mais igual ao que era antes. Isto está levando mais pessoas aos consultórios médicos, em particular os consultórios psiquiátricos. Pois é, eu estou recebendo muita gente. A gente, como psiquiatra, a gente está fazendo, inclusive até teve que ser liberado o atendimento online para os psiquiatras, que foi liberado recentemente, porque a demanda realmente está muito grande. Eu não sei dizer se aumentou assim de um jeito absurdo, mas todo mundo que estava segurando aquela ansiedade, todo mundo que estava na corda bamba, recebeu esse choque do Covid. Então, a demanda aumentou sim, a demanda está presente e quem já estava em tratamento acabou desenvolvendo uma estabilização. A pessoa estava bem há vários meses, de repente tem que cuidar do pai, de repente fica com medo do filho pegar doença, de repente tem que ficar trancado em casa, não pode mais ir na academia. Então, mudou tudo. Tá? Mas quem estava em tratamento já há um tempo tá bem melhor, tá lidando muito melhor do que quem estava sem nenhum acompanhamento. E falando em acompanhamento, quais as ferramentas que o senhor, ainda que seja um menino, mas com tanto estudo, olha, com tanto estudo, vale essa respeitabilidade, Manuel, vale. É um médico querido, famoso e muito humilde. Quais seriam as ferramentas que você poderia indicar, meu doutor, para esses casos, para esse momento? Como manter o equilíbrio emocional no meio dessa pandemia, no meio de um isolamento social, no meio de um distanciamento que o seu vizinho já olha meio estranho se você espirrar perto de um vizinho, ele mata, né? Se você der uma no meio da rua, acabou. Então, numa fila de banco, né, ainda mantendo 1,5 metro, ou dentro de um supermercado, ainda que esteja a 2 metros, praticamente ele chama a polícia para você, né? Sim, sim. Quais são as ferramentas para manter esse equilíbrio neste momento? O detector de metal agora tem que ser um detector de febre, né? Vai ser um termômetro no banco para poder entrar, em vez de detector de metal. Agora, o que vai fazer? Quais são as orientações que a gente está passando para todo mundo? Primeiro, aquele filtro lá que eu já falei, da onde está vindo a informação que você está consumindo. Depois, você tem que entender que quem estiver em casa, quem estiver trabalhando de home office, não é domingo todo dia. Seu cérebro tem que entender que você não está num fim de semana prolongado, que você não está ilhado de férias dentro de casa. Segunda é segunda, terça é terça, quarta é quarta e domingo é domingo. Então você vai ter que manter a rotina. O seu cérebro tem que entender que está de manhã, você toma banho, você troca de roupa e você vai trabalhar, ainda que de casa, mas você vai produzir como quem está no trabalho. Você pode se arrumar para ficar dentro de casa. Se você não tiver... A rotina de um jornalista. Isso. Fazer ginástica, fazer a Hatha Yoga, fazer o café, tomar um banho, sentar no note, fazer a varredura e fazer um trabalho de 8 horas e ainda felicíssimo, porque está ali fazendo. Segunda é segunda, terça é terça, quarta é quarta. Exatamente. Seu cérebro não vai entender só olhando no calendário. Se você ficar com pijama o dia inteiro, ele vai achar que você está num sábado que nunca acaba. E aí você vai ficar... A tendência é a pessoa perder energia de verdade. A tendência é aumentar a ansiedade. A tendência, se ela não tiver horário, ela vai ficar comendo o dia inteiro. Ela vai querendo... Estou entediada, vou comer. Estou entediada, vou comer. Se você tiver horário para as coisas, você já está controlando muito. E esse é outro ponto também importante. A gente não vai conseguir controlar tudo.
Você não sabe, você como jornalista, vocês aí como jornalistas, vocês não sabem o que vocês vão estar escrevendo daqui a uma semana. Vocês não sabem esse trem-bala que está correndo aí, que é Brasil, esse trem-bala que é o mundo, não dá para prever daqui a uma semana. Então, a gente convive todos os dias. Hoje mesmo, nós tivemos uma informação e já largamos na pressa, né, uma matéria em nível nacional, e tivemos também saindo na mesma rapidez, porque era fake. Pois é. Então como as coisas estão tão rápidas, estão acontecendo de forma tão acelerada, não dá de prever o que vai acontecer daqui a uma semana. Então você vai se programar para quê? Você vai cuidar do agora. Hoje, o que eu tenho que fazer? Hoje, eu tenho que isolar meus pais. Hoje, eu tenho que cuidar de como que os avós vão receber a compra do mercado. Hoje, a preocupação é comprar mais sabão, mais água sanitária aqui para casa. Hoje, a preocupação é essa. Especular sobre agosto, especular sobre setembro é realmente especulação, é futurologia. E ninguém vai conseguir. A chance de você fazer uma programação e ela tá furada vai ser quase garantida. Eu atendo pessoas em todos os estágios. E aí eu, por exemplo, atendo quem vai fazer Enem. Quem vai fazer Enem está super preocupado, porque as aulas estão acontecendo à distância, algumas nem estão acontecendo. E aí, será que o Enem vai ser em novembro? Será que vão prorrogar? Nem o ministro da Educação sabe o que vai acontecer em novembro, muito menos você que está em casa estudando quietinho para o seu Enem. Muito menos. O processo de ansiedade ele se dá exatamente porque você quer antever situações. Né? E não vai dar certo, e não vai funcionar. Se tivesse como, seria ótimo, mas não vai dar certo. Então vamos aceitar que não vai funcionar essa antecipação, vamos assumir essa nossa incapacidade de saber o que vai acontecer daqui a 2 a 3 semanas e vamos trabalhar com agora. Você tirar o peso do agora já é grande. O peso do futuro é maior ainda. Então tira pelo menos esse peso desse futuro que você não consegue controlar. Pensa no agora. Eu sei que a aflição da questão econômica também vai continuar existindo. Eu sei que essa preocupação é válida, é verdadeira. Mas a gente está vendo várias medidas de flexibilização das medidas. Daquilo que você acha que era assim, meu Deus do céu, como que eu vou pagar o aluguel? Passa 2 semanas, às vezes o próprio quem recebe o aluguel vai flexibilizar isso. Ah, eu tenho que pagar a conta de luz, a conta de água. Já tem medidas nesse sentido para amenizar esse impacto. Então trabalha com agora, porque o amanhã vai ser bem diferente do que você está pensando. Essa que é a verdade. Doutor, a gente costuma, jornalisticamente, nós usamos muito uma frase, falamos muito sobre o efeito manada, né? Eu não sei se se reporta também a esse processo agora. Dizemos efeito manada quando, em eleições, aquele que está na frente ou que tem uma capacidade de convencimento maior, enfim, acaba seguindo e realiza esse efeito manada. O que nós temos visto também com relação à pandemia é essa corrida desesperadora aos supermercados, como se estivéssemos vivendo um processo apocalíptico. Não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Só que tá bem menos animado do que os filmes, né? Os filmes mostravam um apocalipse acontecendo um monte de coisa, várias coisas na rua, o pessoal andando com umas roupas pós-apocalípticas, e agora o apocalipse é todo mundo sentado no sofá. Nosso apocalipse é sentado no sofá e assistindo Netflix, é isso que está acontecendo. Pois é, mas olha só, mesmo nesse processo, nessa corrida enlouquecida, vai acabar minha comida e eu vou morrer, eu não sei como que eu vou fazer depois dessa pandemia, se eu vou estar empregado ou não, como vai ser com essa paralisia econômica, né? Não é verdade? Quer dizer, são temores que se aglutinam e aí cria esse processo louco de ansiedade, de depressão, de falta de ar. Tem
tem assim, tirando esse processo mais cotidiano, faça de conta que você está vivendo, não é fazer de conta, é viver mesmo, segunda, segunda, terça, terça, quarta é quarta, mas existe uma maneira de desinflar essas pessoas, e mais do que isso, eu também queria isso, algumas pessoas estão mandando aqui pergunta, e a gente já tinha largado essa matéria 2 dias, já anunciando a sua participação. É maravilhoso. Eu vi, eu gostei, eu achei muito boa. Eu não sabia que ia ter anúncio no site, não. Achei bem legal. Nós somos chique, doutor. Você está achando que o site Bom da Notícia é só um site? É o melhor portal. Muito bom, muito bom. Mas assim, que conselho nós daríamos? Olha só, as pessoas vão para o supermercado nesse efeito manada. Não sei se dá para colocar esse efeito manada, porque comumente colocamos isso politicamente. Mas não tem um pingo de proteção com ele mesmo. Não sem máscaras, não tem uso, enfim. Pelo menos em Mato Grosso, quando você faz essa flexibilização econômica, como fez Várzea Grande, as ruas estão superlotadas. Ou seja, Cuiabá, a capital, Várzea Grande, mais 2 outras 3 cidades, esse contágio é considerado contágio comunitário. Como que é que tem que ser feito? Pois é, o que está acontecendo com as pessoas, isso é muito natural do ser humano. A gente precisa ver o que está fazendo para perceber que está tendo uma diferença. Eu explico. Quando você faz uma ação de prevenção, uma ação que você está prevenindo um dano, está prevenindo uma situação que você nunca quer que aconteça. Então a gente não quer o colapso da saúde, a gente não quer uma calamidade. Então você faz o quê? Você vai lá e faz o isolamento social, você fica em casa. Aquilo que não aconteceu, aquelas mortes que não aconteceram, aquelas internações que nunca vieram a cabo, que nunca estiveram lá, aquele colapso que nunca veio, é difícil de você bater no peito e se orgulhar do que você ajudou. É difícil você bater no peito e falar, nossa, ainda bem que eu fiquei em casa, porque aí a dona Maria, o seu Antônio, não foram internados, porque eu fiquei em casa. Você não sabe, você nem conhece a dona Maria, você nem conhece o Antônio, e não tem como você voltar no tempo e ver como que seria se o isolamento não tivesse acontecido. Sempre vai parecer um exagero. Sempre vai parecer que foi demais. Inclusive, se a gente fizer direito, o objetivo é esse. Se for feito direito, a prevenção, se a prevenção for bem feita, é para a gente olhar lá em outubro, olhar para trás e falar, nossa, que exagero, hein? Nem precisava de tudo isso, nem teve colapso na saúde. É esse raciocínio que é muito difícil de fazer. Ele é muito contraintuitivo. Porque você tem que ter a sensação que você está fazendo alguma coisa. Que você saiu e você lutou contra essa ameaça. Então você saiu e você foi lá no supermercado, encheu as coisas, encheu de compra, e você está salvando a sua família naquele dia. Aquilo ali é reconfortante. Você entra no WhatsApp, recebe umas fake news e fala assim, agora eu vou contar para todo mundo a verdade. Eles vão descobrir por mim essa verdade. Eu vou revolucionar aqui o Brasil, porque eu vou mandar essa notícia. Eu vou ser um cruzadista. Você vira um cruzadista em tentar levar a notícia do último remédio lá da Croácia que salvou um idoso de 102 anos e você vai divulgar aquilo. E as pessoas ficam nessa ânsia de fazer alguma coisa. Porque o que tem que ser feito de verdade, que é prevenção, isolamento e higiene, tem pouca ação. É meio chato, né? É meio sem emoção. É de uma mesmice profunda, né? Você ficar em casa, eu tô aqui em casa, o que eu vou fazer para ajudar todo mundo? Como que eu vou me envolver? Você, em casa, já está fazendo. É só porque não tem capa de super-herói para distribuir para todo mundo. Tem que fazer máscara com tecido. Mas poderia estar todo mundo... Agora essas máscaras tinham que ser aquelas máscaras de olho, assim, que nem do Robin, do super-herói, porque essa que é a verdade. Quem está se prevenindo está salvando, está agindo. Você não está parado, você não está sendo inútil ficando em casa. Você está sendo o que a gente precisa.
É disso que a gente precisa. Você já está fazendo muita coisa. Mas, doutor, nós já estamos chegando no fim da nossa live. Eu gostaria já até de antecipar e já pedir para voltarmos a conversar semana que vem, porque o senhor é maravilhoso. Eu vou adorar. Agora deve estar se sentindo bem mais aliviadas. Mas olha se não há um certo horror nisso. Não se sabe do dia de amanhã, nem tampouco daqui a um mês. Na verdade, tudo um grande mistério e ninguém pode fazer essa brincadeira e ninguém tem bola de cristal. Mas se as pessoas não respeitarem o distanciamento social, não respeitarem a utilização ou uso obrigatório das máscaras como uma ferramenta individual de proteção, vai ter que ocorrer um toque de recolher, né? Que é uma maneira muito doída de cercear o ir e vir das pessoas. Por que o ser humano precisa o tempo todo ser subjugado para ser disciplinado? Pois é, isso eu entendo que vai ser um grande teste de sociedade, né? A gente está em uma... A gente vai ter o teste individual de cada um. Quem contrair essa doença, quem for atingido pelo vírus, vai ter o próprio teste. Será que você é saudável o suficiente para sobreviver ou não? Então você vai ter que... Eu pergunto isso o dia inteiro, doutor. Será que você está saudável o suficiente? Será que você está saudável o suficiente para sobreviver ou não? Isso é porque a gente não tá, eu não estou doente, eu não estou infectado, que eu saiba, pelo menos. Mas a sociedade já pegou a doença. A sociedade já recebeu o vírus. Sim. Então a pergunta que vai surgir é: será que a nossa sociedade está saudável o suficiente para sobreviver a esse vírus? Será que as nossas instituições e o nosso coletivo está saudável o suficiente para manter base democrática e de liberdade individual e sobreviver a isso? É essa que é a pergunta. A sensação que dá, doutor Manuel, é que a gente está à beira de quebrar um acordo de boa... Um acordo social. Um acordo humanitário, um acordo de boas relações, um acordo sociológico, né? Há uma linha muito tênue que está praticamente muito próximo de ser quebrado. Será que tem como evitar isso? É um pacto civilizatório, essa é a palavra. Estamos prestes a quebrar nosso pacto civilizatório. No dia que alguém do exército estiver aqui na sua rua e te proibir de andar na rua, você quebrou todo o que a gente construiu, né? Muitos anos para ter. Essa que é a questão. Sim. Eu entendo que o melhor convencimento, o maior argumento, aquela balança que não deixa, ela não dá espaço para contra-argumentação, é a realidade. Essa é a balança. Esse é o grande argumentador, esse é o grande debatedor, é a realidade. Os argumentos da realidade são incontestáveis. Os argumentos dos fatos são incontestáveis. Eu acho que sim, infelizmente algumas pessoas vão ter que ver a realidade batendo a porta para poder se convencer. Eu acho que isso vai acontecer. A gente tem que ser realista. Eu acho que muita gente vai ter que ver imagens mais gráficas de hospitais mais lotados para poder se convencer, para poder assimilar aquilo como verdade. É isso que eu entendo. Eu só sei de uma coisa. E nem vai se arrepender de ter contribuído com isso, né? A realidade ela vai fazer o papel dela. Ela vai fazer o papel dela de grande convencedora. Mas eu também não vou ficar especulando sobre daqui a 2 semanas. Eu já disse que eu não vou sofrer antecipado por isso. O que eu tenho certeza, e aí isso a gente traz para a esfera pessoal e para a histórica, é que qualquer pessoa que passa por uma grande crise, que passa por uma grande tribulação, ela tende a sair com mais recursos e mais forte daquele momento. Da mesma forma, é o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, essa sociedade também contraiu esse vírus, ela está sendo posta à prova,
e ela vai sair. O mundo não vai acabar. Vai sair alguma coisa diferente e provavelmente, historicamente, bem mais forte, bem mais complexa e eu espero que bem mais inteligente dessa situação. Muitos quânticos, só para terminarmos, muitos quânticos já anunciam uma nova Terra. Na verdade, a pandemia sinaliza-se uma nova Terra, diante do que o senhor falou, que é essa mácula que o homem vai deixar no pacto civilizatório. Na medida que ele não respeita, critica, argumenta a paralisia econômica como uma saída ou uma alternativa em nível de discurso para não ficar em casa. Tem gente que está achando que está de férias. Foi necessário que Chapada fechasse seus pontos turísticos, porque estava todo mundo indo para lá, doutor. Olha que Sim, eu sei. A distribuidora de bebida não para de funcionar, estão vendendo bem. Uma amiga que está ficando rica. Sim, ela falou, Marisa, as pessoas vão sair, todo mundo tendo que ir para aqueles alcoólatras anônimos. Está todo mundo bebendo. Meu Deus. Tá vendendo bem. Bom, nós estamos chegando ao final do meu doutor. Você viu o meu doutor? Meu doutor é coisa de mineiro. Eu gostei do outro papo. Olha, as pessoas estão aqui, olha, mandaram pergunta para falar que o senhor é o único médico especialista em estimulação magnética transcraniana e eu gostaria já de marcar com o senhor na semana que vem para falarmos sobre isso. E aí, vou adorar. Não, e aí não vamos nem fazer, e vamos fazer nesse horário, que fica mais fácil para o senhor ir aqui para o site, não vamos nem fazer um estudo de futurologia e nem brincar que temos bola de cristal. Vamos esperar lá, vamos ver de novo como vai estar esse processo da pandemia e falar da transcraniana. Perfeito, eu vou adorar. Adorei esse convite, está aceito já. Querido, muito obrigado. Mas eu gostaria, doutor Manuel, que o senhor deixasse para os nossos internautas aqui do site O Bom da Notícia um conselho que possa ser usado como um instrumento diário para combater o medo, o pânico, a ansiedade e ter fé no futuro. Todo mundo tem que assimilar e tem que ter a certeza que esse momento é de incerteza. Tem que ter essa certeza. Tem que saber que esse momento é de insegurança, é generalizado. Ninguém está ótimo, ninguém está pleno, ninguém está tranquilinho nessa situação. Então, você está preocupado? É absolutamente normal, é absolutamente razoável. Dá de ficar preocupado, é esperado que você fique. Você não é uma planta para passar por isso passivamente, você vai sentir. E o que você não pode fazer, o que você precisa condicionar, é ter esse sentir, é ter esse medo e usar ele de forma produtiva. O que tem que fazer para proteger seu ente querido? A gente já sabe. A lista está feita e está na cabeça de todo mundo. Pronto. A lista acaba naquelas recomendações das entidades oficiais. Você não precisa comprar um remédio novo, você não precisa estocar alimento, você não precisa de nada disso, porque isso não é mais medo, isso é pânico. Pânico não ajuda. Pânico é energia mal direcionada. Pânico é a ansiedade improdutiva. Fuja disso. Precisa disso. Isso não vai te levar para frente. Você também pode ter a certeza, isso é uma certeza mesmo. Você pode ter a certeza que essa situação vai passar. Vai passar, as coisas vão voltar a girar, vai ter Copa do Mundo, vai ter Copa do Mundo, vai ter carnaval, vai ter a vida. O mundo não acabou, vai ter eleição, inclusive. A gente vai ter que passar por mais uma, é verdade. Inclusive, eu adorei. Pois é. Entendeu? As coisas que a gente gosta, e até as que a gente não gosta, vão voltar mesmo. Elas vão acontecer. Não se perca nesse raciocínio. A gente está em abril.
ainda vai passar maio, ainda tem junho, ainda tem julho, em dezembro vai ter Natal igual. Papai Noel vai visitar todo mundo como sempre visitou. Então não pensem que isso é para sempre. Pode respirar, é chato, mas vai passar. Obrigada, doutor. Olha, o site O Bom da Notícia agradece muitíssimo e já marcado com semana que vem mais uma outra rodada de conversa com o senhor. Eu vou adorar. Obrigada, doutor. Um menino a quem eu chamo honradamente de doutor. Obrigado, Vamos Maria. fechar esse bate-papo, doutor, com uma história muito bacana e que eu achei muito uma medida muito legal, muito bacana, do governador Mauro Mendes, que, aliás, toma medidas muito austeras, com muita coragem, né? Que é essa campanha Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim. Então, eu uso o obrigatório da máscara como uma ferramenta individual. Façamos isso, doutor. Obrigada Com pela certeza. participação. Com certeza. Vamos de máscara, que quem usa máscara é super-herói. Eu sou da Marvel. Obrigada por estar aqui mais uma vez nesse bate-papo maravilhoso. Obrigada, doutor Manuel, mais uma vez. Obrigada, Obrigado, internauta, que Maria. está aí nos assistindo. E olha, essa semana você tem ainda um bate-papo com o Edivaldo Ribeiro, com aquele vozeirão, com aquela cabeça maravilhosa, um homem genial, de alma gentil e coração gigante. Fique aqui conosco com o site O Bom da Notícia. Aqui você sempre está muito bem informado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, doutor.